campanha eleitoral começou. Daqui até o dia 6 de outubro, que é a data para o primeiro turno das eleições municipais, pode ter candidato, entre aspas, desclassificado nessa corrida às vagas municipais, Carolina? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Jesus. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês e eu já vou rapidamente respondendo. Pode sim, Yasmin. Esse processo inicial de registro de candidatura, ele é marcado pelo pedido e por uma avaliação que a Justiça Eleitoral faz no processo de registro de candidatura sobre a possibilidade, né, sobre os requisitos de elegibilidade, se aquela pessoa cumpre todos os requisitos que a legislação determina para uma pessoa ser elegível, e a verificação da inexistência de causas de inelegibilidade, como, por exemplo, uma eventual condenação, uma ausência de quitação eleitoral, que são causas que impedem que a pessoa possa exercer esses direitos políticos. Jesus aqui falando, quem não pode votar? Em que situação o nosso direito de votar é suspenso? Olha, existem algumas situações específicas, mas a mais comum delas é a cassação dos direitos políticos em razão de uma decisão, uma condenação criminal transitada em julgada. Então, aquelas pessoas que foram condenadas, elas ficam, né, por crimes, elas ficam com seus direitos políticos suspensos até o cumprimento da pena, e aí elas não podem votar. Carolina, Mas também é, pessoas que deixam de ser nacionais, né? pode seguir no seu raciocínio. Brasileiros que eventualmente abrem mão da sua cidadania, ficam também perdem seus direitos políticos. Carolina, agora a gente está vendo a campanha eleitoral permitida. E aí os candidatos, né, melhor dizendo, eles já estão indo às ruas, fazendo esse corpo a corpo, que a gente estava comentando aqui há pouco, que é muito comum na eleição municipal. Tem alguma restrição agora que pode ser considerada crime eleitoral quando a gente trata de campanha eleitoral? Alguma coisa não é permitida que a gente às vezes desconhece? Bem, eu acho que algumas coisas não são permitidas e a gente já até se acostumou com isso, né? Desde 2015 a gente não pode mais distribuir brindes, não é mais possível distribuir camisetas, chaveiros, copos, como era feito, né? Não é possível distribuir cesta básica, dar qualquer tipo de vantagem financeira para o eleitor. Também não é permitido é, derramar santinhos nas ruas no dia da eleição, isso é um crime eleitoral chamado de derrame. Aquele que fizer isso pode ser punido. Não é permitido afixar propaganda eleitoral em bens públicos, tá? Em bens de uso comum. Então a gente sempre vê lá pôsteres, santinhos colados nos postes, nos pontos de ônibus. Isso não é permitido, isso é vedado. Mas também não é permitido fazer uso de telemarketing, envio de disparo em massa por meio de WhatsApp, não é permitido realizar showmícios e, especialmente nessas eleições, já desde as últimas eleições, mas especialmente nessa, com maior rigor, por parte da Justiça Eleitoral, não é permitido divulgar notícias sabidamente inverídicas, né? As chamadas fake news, nem por meio digital e nem por nenhum outro tipo de meio. Então, isso é muito importante que a gente saiba. Quem fizer isso vai poder ser punido e o candidato que fizer isso, ele pode ser, inclusive, cassado caso ele seja eleito. Carolina, distribuir santinho pode, derramar santinho não pode. Comício, carro de som pode, showmício não pode. Explica pra gente as diferenças.
O showmício, ele é um evento que tem um show de um artista, a música, como centro que mobiliza o eleitor e o apoiador para participar do evento. O comício, ele pode ocorrer, mas ele não pode ocorrer com shows, com sonorização. O que move o eleitor ali tem que ser a vontade de ouvir o seu candidato e não um benefício de um show, de um artista famoso, tá? Por isso que são coisas distintas. É possível fazer comício, é possível fazer carreatas e é possível, inclusive, a utilização de carro de som com um jingle que a gente já está tão acostumado. Mas esse carro de som ele só vai poder circular quando eu tiver em uma carreata ou quando eu tiver em uma passeata. Eu não posso mais ter aquela figura do carro de som transitando pela rua sozinho, como a gente via algumas eleições atrás. Santinho e o derrame, isso que eu queria que a gente explicasse aqui também a diferença, para deixar bem claro aqui, porque com certeza tem candidatos nos assistindo e, claro, muitos eleitores, né? Sim, a distribuição de material eleitoral ela é permitida. Então, o candidato pode ir às suas bases, entregar na mão dos eleitores, ele pode ter panfleteiros, pessoas contratadas, formiguinhas, como a gente chama no interior, distribuindo esses panfletos. Isso faz parte do processo de propaganda eleitoral, que é a forma que o candidato tem de se apresentar, apresentar suas pautas, apresentar aquilo que ele deseja realizar para aquela comunidade. Agora, o derrame, ele é especificamente jogar em massa aqueles santinhos na véspera da eleição para encher a rua de santinho. A gente sabe, existe uma lenda de que a maior parte dos eleitores, no dia da eleição, ainda não definiram o seu voto. Então, muitos candidatos jogam ali na entrada das zonas eleitorais, das escolas, isso que a gente está mostrando na imagem, aquele monte de santinho no chão, para o candidato para o eleitor que eventualmente não sabe em quem votar, pegar um papelzinho ali e votar. Isso é crime, tá? Então, quem for pego jogando esses santinhos, ou aquele candidato que se beneficiar disso, ele pode ser punido. Para encerrar a nossa entrevista, o eleitor está assistindo o Brasil Agora, sabe que esses tipos de atitudes são consideradas crimes eleitorais. Como que o eleitor faz para denunciar um crime eleitoral? Bem, existe um aplicativo, Yasmin, que a Justiça Eleitoral disponibiliza, que chama Pardal. Esse aplicativo, você entra nele, baixa, tanto pelo iOS quanto Google, você baixa no celular e pode se cadastrar ali e fazer uma denúncia anônima, fotografar uma propaganda irregular, comunicar algum tipo de crime que está ocorrendo, e a Justiça Eleitoral, de posse dessa denúncia, ela vai ali fazer a notificação do candidato para que ele retire aquela propaganda. Também é possível fazer denúncias por outros canais. As OABs, por exemplo, normalmente têm parcerias com a Justiça Eleitoral e também disponibilizam aplicativos próprios. A OAB aqui do meu estado, ela disponibiliza um aplicativo chamado Voto Legal. Então, ela faz todo um controle ali e recebe eventuais denúncias para garantir que o pleito seja um pleito limpo, transparente e marcado pelas boas práticas.